Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. É muito difícil ter um relacionamento com uma pessoa controladora, manipuladora. Por quê? Porque nós temos necessidade da nossa individualidade. Por mais que a gente seja plural, essa pluralidade só funciona quando o individual está sendo respeitado. O singular não se desfaz quando a gente se torna plural. A singularidade ela é preservada. O relacionamento só é saudável quando a singularidade é preservada. E somente no exercício da singularidade é que nós sabemos ser plurais. Então tá bom. Eu tenho toda a minha, até no relacionamento de amizade, sou amigo do Christian, as nossas singularidades são preservadas. O outro não é só virtudes, o outro não é só defeitos. É um misto. Tem de tudo. Ele é defeituoso, ele é virtuoso. Só que eu escolhi. Então eu vou ter satisfação de conviver com as virtudes e também vou ter de ter paciência com aquilo que eu sei que é defeituoso. Às vezes, em nome do amor, nós queremos descaracterizar o outro. Nós queremos moldá-lo de acordo com as nossas expectativas. Isso não é amor. Isso é crueldade. Claro, minha gente, que se eu puder ser corrigido positivamente pelo outro, eu quero. O outro chega na minha vida, então ele começa a me ajudar a lançar luzes sobre aquilo que em mim não é virtuoso e começa a me ajudar a transformar isso. É muito perigoso, em nome do amor, nós colocarmos o outro dentro da nossa caixinha de expectativas. O problema é quando nós temos o outro querendo nos aprisionar e transformar nossas virtudes em defeitos. Ou então aniquilar as nossas virtudes. Quantas vezes isso acontece? Marido que exige que a mulher não trabalhe, que ela deixe de ser quem ela pode ser, que faz exigências cruéis de aniquilamento da personalidade. Isso não é justo. O outro tem o direito de expandir-se. O outro não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas. Agora, se por acaso nós nos encantamos com aquilo que o outro verdadeiramente é e nos dispomos a viver ao lado dele, seja para namorar, seja para se casar depois, ou seja para viver um relacionamento de amizade, aí sim, eu sei que vou lidar com aquilo que eu posso não engolir muito bem, mas que eu sei que faz parte do pacote. Aliás, muito casamento não dá certo por causa disso. E se você vai analisar, o casamento nem aconteceu de verdade. Às vezes as pessoas vão para o altar, sobem naquele altar, sem nenhuma consciência disso. Despreparadas, sem condições de assumirem o compromisso. Então, precisa ser analisado com muita calma. Mas qualquer relacionamento, de maneira especial o namoro, que é o tempo justamente da descoberta, é preciso ver com muita serenidade, com muita lucidez, se aquilo que nós estamos vivendo agora é o que a gente quer para a vida toda. Tá certo que as pessoas mudam, você não tem garantia de que aquilo vai ser a vida toda. Mas pelo menos o elementar do caráter do outro, você precisa ter contato para saber se aquela pessoa é uma pessoa com quem você possa dividir a vida. A gente só é justo permanecer num relacionamento quando nós nos fazemos bem. Uma consciência, quando se expande, nunca mais volta ao normal. E é verdadeiro isso. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós não vamos nos adaptar mais aos formatos antigos que antes nos eram oferecidos. O amor é isso também, é um expandir de consciência. Porque é o expandir de consciência que vai dar condições à pessoa de reconhecer aquilo que é nocivo no relacionamento. E é muito interessante quando você identifica que um casal
está vivendo a expansão da consciência juntos. Estão crescendo juntos. Então, o outro está interessado também no meu crescimento. Então, ele não vai colocar obstáculos. Agora, a pessoa, quando é manipuladora, ela vai colocar obstáculos porque ela vai querer que você seja de acordo com as expectativas dela. Tá bom, expanda a sua consciência até o momento que me interessa, depois não quero mais. Às vezes você está vivendo um processo de expandir consciência e de repente você esbarra em alguém que não está muito satisfeito com o seu processo de expansão. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar uma consciência que não foi expandida. Porque nela não há reflexão. Conviver com quem reflete é muito difícil. Com quem faz perguntas, com quem é crítico. Tem um filho assim para você ver. É mais fácil amar o filho dócil, obediente. Agora, o filho que questiona suas ordens, que questiona seus posicionamentos, você vai ter que fazer mais esforço para amá-lo. Por quê? Ele pensa diferente de você. Pode ser que ele já esteja, com todo respeito à sua maturidade, como mãe, como pai, pode ser que ele já tenha expandido a consciência dele na outra direção e você ficou para trás. Por exemplo, se eu tenho uma esposa e eu sou possessivo com ela, eu vou fazer de tudo para afastá-la das amigas que a esclarecem sobre aquilo que é nocivo no meu jeito de ser no relacionamento com ela. Eu vou fazer de tudo para que ela não tenha as influências que possam libertá-la. Quantas vezes na minha vida eu presenciei isso? E às vezes eu tinha amigas minhas que estabeleciam um relacionamento extremamente possessivos e eu não tinha o menor receio em dizer o que eu estava pensando. Então, às vezes eu era naturalmente afastado, ou pelo marido ou pela mulher, porque eu estava, ou pelo namorado, pela namorada, porque eu estava exercendo ali um papel de esclarecedor daquilo que eu julgava ser um crime contra as consciências. Você já deve ter experimentado isso. Às vezes eu encontro hoje gerações muito jovens, muito conscientes de valores que nós fizemos um esforço danado para viver e não conseguimos. É como ser livre, por exemplo. Os nossos filhos são muito mais livres do que nós, inclusive para dizer que não gostam. O bom da igreja é, quando eu digo o bom do que nós podemos oferecer como igreja, é o coração de Jesus, é o seu código de verdades. Quando uma pessoa tem contato com essa pureza, não há equívocos, ela adere. Jesus será sempre atraente quando oferecido do jeito certo. O problema é quando nós nos desprendemos da responsabilidade de fazer isso. Quando nós anunciamos de acordo com as nossas mesquinharias, com os nossos interesses, aí a gente retira todo o encanto. Fica só a obrigação. É fácil a gente ter uma experiência de Jesus a partir do que foi confirmado pela história. Mas volte no tempo. Seja capaz de rebobinar a fita, se é que você me entende. Você que precisou rebobinar a fita um dia. Volte na história. Volte 2000 anos na história. Vista-se como se vestiam aquelas pessoas. Se coloque lá nos desertos por onde Jesus ia. E escute lá, sem saber que Jesus era Deus. Você ainda não viu a ressurreição, você não viu os resultados do cristianismo, você não viu a igreja que cresceu, não, nada. Você está ali no meio daquele grupo de pessoas, escutando aquele homem falar. Eu me pergunto o tempo todo, se eu voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de encontrar Jesus, como Pedro o encontrou, como João, como Tiago, Bartolomeu, como eu reagiria ao seu ensinamento? Eu quereria continuar ao lado dele? Ou eu me juntaria aos fariseus que o criticavam? O despojamento cabe em toda situação. Será que você iria aderir? Será que é fácil aderir àquele discurso? Ou você o chamaria de louco? Ou você acharia um absurdo
Ele sentar-se com os pecadores, preferir a prostituta, não ter medo dela, abraçá-la. De que lado você ficaria? Que amor é isso, minha gente? É cuidado diário, para que ele não vire uma neurose, uma obsessão. Não é fácil, né? Mas também não é tão difícil assim. Você conta com a graça de Deus na sua vida, derramando luzes sobre a sua consciência, proporcionando-lhe a feliz oportunidade de saber separar o joio do trigo. Despoja-se até mesmo daquilo que você já viveu no seu relacionamento. Tudo aquilo que vocês experimentaram juntos, volte à origem. Tente voltar à origem, para ver o que uniu vocês um dia. Se aquilo que uniu continua sendo preservado, se aquilo que uniu foi cultivado. Sim, porque modifica. O amor que a gente sente vai sendo modificado pelas etapas da vida, mas há um fio condutor que não muda, e é ele que faz com que a gente não se separe. É ele que faz com que a gente continue tendo respeito pelo outro. É ele que faz com que a gente não queira oprimir. É ele que faz com que a gente seja eternamente um promotor da liberdade do outro. E tudo isso sob a certeza de que Deus lhe ama. Não tenha medo dos seus erros. Aprenda com eles e supere-os. Você não precisa ir dormir com as consequências cruéis dos erros que você já cometeu até hoje. Reconcilie-se. É Deus que lhe oferece hoje a oportunidade. Acolha. Neste tempo de despojamento, fique a sós, você e ele, sem nada do que você costuma oferecer ao outro. E descubra o que você hoje pode receber dele. Ofereça-se essa oportunidade. Ela será profundamente transformadora na sua vida. Que o Deus derrame sobre o seu propósito a sua bênção. Ele conceda a graça de continuar, de não desistir. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.